E assim vai. O que nós somos no presente? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido. E o que nós seremos no futuro? 2:3 da primeira epístola de João vai dizer assim: filhinhos, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque como ele é, nós o veremos. Então, éramos no passado planta brava, somos no presente geração eleita, e seremos no futuro como ele é. Nós seremos, porque como ele é, nós o veremos. Aleluia, amém? Abra a vossa Bíblia Sagrada, aleluia, Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo de número 19 e verso de número 13, aleluia. Chega uma hora que a gente tem que usar óculos, não tem jeito, né? A vista já começa, ah Deus. Apocalipse capítulo 19 e verso 13. Os irmãos acharam? E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Eita. E o nome pelo qual se chamava é a palavra de Deus. E seguiram-no os exércitos que há nos céus em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Aleluia. Podem sentar em nome de Jesus, amém? Aleluia. Irmãos, como nós já ouvimos nessa noite, não cesse de orar. Orai sem cessar. Sabe por quê? Porque a sua oração, ela frustra os planos de Satanás. Amém? Orar mais ação gera milagre. Então persevere na presença do Senhor. Amém? Aleluia. O vento contrário não anula o propósito de Deus na minha e na sua vida. Aleluia. Apocalipse capítulo 19 verso 13. Aqui nasce uma pergunta, e toda pergunta requer uma resposta, não é verdade? Aleluia. E a Bíblia, ela tem a resposta para todas as perguntas. Você quer uma pergunta na área material, financeira, física, sentimental, pessoal, conjugal, espiritual, emocional, psicológica? A Bíblia, ela tem a resposta. Amém? Aleluia. Em Mateus, Jesus vai dizer assim, ó: não ficais cuidadosos, ociosos, pelo que haveis de comer, beber e vestir. Aí nós observamos que Deus trata conosco em 3 mundos. Primeiro, o mundo psicológico. Não ficais ociosos, cuidadosos, né? E nós vemos que a ansiedade hoje é a doença do século. Vemos pessoas presas no passado, se preocupando com o futuro e esquecendo de viver o presente. E quando nós nos apegamos, nos prendemos no passado, pode levar nós a uma depressão. Tem pessoas que têm depressão e não sabem que tem. Quando nós se preocupamos com o futuro, poderá nos levar a uma ansiedade, né? E a Bíblia diz: mas basta cada dia o seu mal. Olha, irmão, cada dia tem um mal para nós vencer, viu? Basta cada dia o seu mal. Se vence ele hoje, amanhã vem outro. Se vence amanhã, depois vem outro. E esse mal, ele vem de várias formas. Muitas vezes até na questão de perdoar, de você amar, né? E tantas ordens que ela vem. Mas sempre vai ter um mal. Aí, Eclesiastes 12, Salomão vai dizer com propriedade: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e você possa dizer: não tenho neles contentamento. Os maus dias, ele vem para todos, para o bom, para o mal, para o justo, para o injusto, né? Só que tem uma diferença. Quando o mau dia vem para o cristão, ele vai chorar, e muitas vezes ele chora muito mais do que até aqueles que não servem a Deus. Mas só que ele sabe onde chorar. Ele chora nos pés de Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Oh glória, aleluia. Interessante, irmão, que no capítulo 19 de Apocalipse, versículo 13, eu tenho que correr porque daqui a pouco eu tenho que puxar aluno ainda, né? E vamos correr um pouquinho. Jesus aparece com as suas vestes brancas, porém salpicadas
salpicada de sangue. Aparece Jesus com as suas vestes brancas, porém com suas salpicadas de sangue. Por quê? Por que Jesus aparece com as suas vestes brancas e salpicada de sangue? Nós podemos ver que foi os ferimentos de Jesus a causa, as feridas abertas no corpo de Jesus. E quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 27 e 29, ferimento na fronte de Jesus causada por uma coroa de espinho. Desceram uma coroa de espinho. Então foi entrar nisso aqui, ainda fica a noite inteira, né? E cravaram na sua fronte. Imagina a dor, a agonia que Jesus não sofreu. A Bíblia vai dizer que a angústia, a aflição começou lá no Getsemane, lagar de azeite, aonde Jesus foi prensado por mim e por você. A Bíblia vai dizer que Jesus toma os discípulos, deixa eles em um determinado lugar, toma Pedro, Tiago e João, leva mais adiante, e Jesus vai mais à frente, e a Bíblia vai dizer que ele agora começa a orar. A opressão era tão grande, que a Bíblia vai dizer que o seu suor se convertia em gota de sangue, ou seja, essas veias capilares, a flor da pele, diante da opressão, elas se rompiam e se misturavam com o seu suor. Aleluia! E dali nós vemos a trajetória até o Gólgota, até um monte chamado Caveira, aonde ele ali expirou, aleluia, entregou o seu espírito por mim e por você. Então Jesus aparece no capítulo 19, verso 13, com as suas vestes brancas, porém salpicadas, porque foram os ferimentos que Jesus sofreu ali na cruz por mim e você. Verdade. Segundo, ferimentos abertos em suas costas. Salmo 129, verso 3 vai dizer, olha só, irmão, Salmo de número 129 e verso de número 3 vai dizer assim, ó: os lavradores araram sobre as minhas costas, comprido fizeram os seus sulcos. Quem trabalha em cana, quem trabalha em usina sabe o que é os sulcos, que são preparados para o plantio da cana. E assim fizeram as costas de Jesus, como sulcos. Como nós ouvimos nosso amado pastor pregando, né? O flagelo de Jesus, o carrasco, né? Aleluia, com aquele açoite, com bolinha de chumbo e ossos de carneiro, que aonde aquilo ali batia, entrelaçava, e depois quando puxava, rasgava. Havia estudiosos que dava para ver os órgãos internos. Aleluia! E isso Jesus sofreu essa agrura por mim e por você, irmão. Oh, aleluia! A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer aos Filipenses capítulo de número 2, 6 e 7, que Jesus, tendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele aniquilou-se, ele se esvaziou-se, ou seja, ele deixou de lado a sua glória celestial, posição, riquezas, direitos, até se tornar um embrião, igreja, no ventre de Maria, porque a Bíblia vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória junto do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Começamos a olhar quando Isaías, ele profetiza dizendo, quem enviarei, quem há de ir por nós? Pelos olhos da fé nós podemos ver Jesus se levantar à direita do Pai. Eis-me aqui, envia-me a mim. E como cordeiro o mundo foi levado ao matadouro, e por amor a mim e a você não abriu a sua boca. Aleluia. Pilato faz uma pergunta: o que faremos de Jesus chamado Cristo? Crucifica-o. Aquele mesmo povo que estava lá na entrada triunfal de Jerusalém, que aplaudiram Jesus, é o mesmo povo que agora está gritando: crucifica-o. Meu Deus, meu Deus. Aquele mesmo povo que estava lá quando Paulo chega em Atenas,
De repente é o mesmo povo que o estava apedrejando. Glória a Deus. Nós vivemos um conflito espiritual, nós vivemos um combate pela fé. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra as potestades e principados, os príncipes das trevas desse século e as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Mas nós podemos dizer nessa noite: eu sei em quem eu tenho crido, porque o meu Deus é poderoso para guardar o meu e o seu propósito até aquele dia. Quando Paulo fala o meu Deus, isso fala de relacionamento. O meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque Israel conheceu, mas não prosseguiu. Isso fala de relacionamento. Ouvimos falar de Jó nessa noite aqui. Você conhece a Deus? Você conhece Jesus? Você conhece o Espírito Santo? Só depois que Jó perdeu os seus 10 filhos, tudo quanto tinha, ele vai dizer, aleluia, lá no seu livro, no capítulo 42: bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Eu falei de coisas que eu não entendia, eu ouvi falar, mas agora os meus olhos veem. Intimidade com Deus não se compra, se conquista. A oração, o jejum e a leitura diária da Bíblia Sagrada. Mas muitas vezes nós temos a Bíblia apenas como um amuleto. Só lemos a Bíblia quando nós chegamos na igreja, que é feita a leitura oficial. Mas aí a nossa vida, Jesus, Deus não é um culto, Deus é uma vida. Ele é fiel. A salvação é um milagre de um momento, mas o crescimento espiritual é o trabalho de uma vida inteira, dia após dia. Jesus aparece com as suas vestes branca, mas salpicada, por causa da coroa de espinho que colocaram na sua fronte, por causa dos ferimentos abertos em suas costas. Olha, irmão, os lavradores araram sobre a minha costa, compridos fizeram os seus sulcos, para que eu e você, em pleno século 21, dia 24 de julho de 2025, pudéssemos estar aqui nessa casa de oração, pudéssemos estar aqui louvando e engrandecendo o teu nome e dizendo assim: as aflições desse tempo presente, elas não são para se comparar com a glória que nós há de ser revelada, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e se são chamados pelo seu decreto, porque o pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Jesus aparece com suas vestes mais salpicadas de sangue. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, igreja, no Salmo 22, verso 16: ferimentos abertos nas suas mãos e nos seus pés. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó: transpassaram-me as mãos e os pés. Se nós for falar aqui sobre as 7 frases que Jesus pronunciou lá no Calvário, cada frase que ele ia pronunciar, ele tinha que apoiar nos seus pés e nas suas mãos, para que pudesse encher o seu pulmão de ar, para que pudesse pronunciar. Glória a Deus. E a primeira frase foi ele olhando para mim e para você, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque lá na frente ele vai dizer: está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas a Bíblia vai dizer que ao terceiro dia ele ressuscitou. Essa é a nossa esperança. Mas a Bíblia também vai dizer: se nós esperarmos em Cristo, só nessa vida nós somos os mais miseráveis de todos os homens. 15:19 de 1 Coríntios vai falar daqueles que usam a Cristo, faz barganha.
Se Deus me fazer isso, eu faço. Se não, não. Coitadinho, né? Se Deus fazer, Ele é Deus. Se tu fizer, Ele continua sendo Deus, eu e você. Aleluia. É por isso, igreja, que Jesus Cristo aparece aqui em Apocalipse com as suas vestes manchadas de sangue, por uma coroa que cravaram na sua fronte, por sulcos que fizeram em suas costas, e pelas suas mãos e os seus pés feridos, passado por pregos pontiagudos, para que eu e você pudéssemos ter esperança, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida com abundância, para que nós possamos valorizar. Quando nós olhamos para o homem chamado Abraão, porque a primeira vez que aparece a palavra adoração foi no sacrifício de Abraão, e Abraão não foi lá para o monte cantar e nem tocar instrumento, não. Ele foi sacrificar. Então a palavra adoração é sacrifício. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Pai. É bem verdade, né? Que a música é uma expressão da adoração, mas não é adoração. A verdadeira adoração é sacrifício. E Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel. Se nós nos tornarmos infiéis, diz a Bíblia que Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Passamos por dificuldade, porque o reino do céu não é tomado à força. É tomado à força. Quantos que começaram, mas pararam à beira do caminho? Quantos que assentavam junto conosco nos púlpitos e hoje não quer nem saber, nem vou falar de igreja, não quer nem saber de Deus, não quer nem saber de Jesus, não quer nem saber do Espírito Santo? E por que eu e você estamos aqui? Não é porque nós somos melhor, não. Aleluia. Porque eu e você andamos a natureza adâmica por si próprio, o homem é mau. Por isso que é necessário uma regeneração do Espírito Santo de Deus. Essa mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora, porque é o Espírito Santo de Deus da vida do homem e da mulher. Mas a Bíblia também diz: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Segundo Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se converter nos seus maus caminhos, então eu olharei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Ele quer sarar essa terra, Ele quer sarar a nossa terra. Ele requer 4 coisas para que entre com providência em 3. Para comigo e você. Ele vai olhar do céu, vai perdoar o nosso pecado e vai sarar. A Bíblia vai ter que o Senhor lança os nossos pecados no mar de esquecimento, e ainda coloca uma plaquinha proibido pescar. Dos seus pecados eu não me lembro mais, do Senhor. Ainda tem que fazer como aquela mulher adúltera: vais e não peques mais. Porque enquanto muitos estavam olhando o seu passado, Jesus estava olhando o seu futuro. Porque o Pai escreveu na pedra e o Filho escreveu na areia. Porque pedra é lei, a areia é graça, pode apagar e escrever uma nova história. E é assim que Ele tem feito na minha e na sua vida, igreja. Aleluia. Jesus, quando esfrega seu sangue na cruz do Calvário, Ele compra para si povos, tribos, línguas e nações. E a Bíblia vai dizer, 15:52 de 1 Corinto, ele vai dizer que não abrir e fechar de olho, porque a trombeta vai soar, e antes do toque da última trombeta,
nós teremos esse corpo transformado em um corpo glorioso, porque minha carne e meu sangue vai herdar o reino de Deus. Chegaremos lá com o corpo transformado, glorioso. Aleluia! Que Deus possa continuar abençoando a igreja. O Espírito Santo de Deus continua falando em cada coração. Esteja orando por mim, que daqui eu tenho que levar os alunos. Mas que Deus continue falando, o Espírito Santo falando poderosamente em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor.